Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de qualificação para mecânicos do motor PT6 Charlie, traço 67 Charlie barra Delta. Este curso é desenvolvido pela MF Consultoria e Treinamentos. Vamos estudar o capítulo 12, que é o software GBS da Pratt & Whitney, ok? O objetivo do curso é ensinar os fundamentos e as habilidades necessárias para manter o motor. Ao final, o aluno deverá ser capaz de realizar todas as operações de manutenção de linha cobertas durante o curso. O software GBS da Pratt & Whitney é usado para ajudar o gerenciamento geral de motores acionados por controle eletrônico da Pratt & Whitney. O operador poderá rastrear a configuração do motor. Além disso, será possível interrogar os códigos de falha armazenados no EEC, que é o controle eletrônico do motor, e para realizar a solução de problemas com a ajuda de um módulo de transferência dedicado. Para fins de solução de problemas, será possível examinar, gravar parâmetros de dados ao vivo. O EEC usa os parâmetros em um formato chamado Real Time Display, RTD. A tabela de parâmetros RTD faz parte do software do EEC e é específico para cada modelo de motor e versão do software. O GBS PwC é usado a partir de um laptop ou computador de mesa conectado ao equipamento de apoio terrestre do helicóptero, GSE. É necessário um conjunto de cabos para conectar o computador à cablagem do helicóptero. Aí temos aqui as funções, né? Troubleshoot do EEC, reprogramação do DCU. Nós temos também aí o software do GBS que permitirá ao operador visualizar e gravar, né, os parâmetros aí do motor para uma pesquisa de pane, importar dados e também fazer uma configuração de substituição aí de componente, aí no caso do EEC ou do DCU. Aqui nós temos o software, né, do GBS, fazendo aí as conexões aí o interface aí entre o computador e a aeronave. A conexão principal ela é feita com cabos tipo computador, ok? Para que tenha uma conexão aí uma conexão perfeita aí, né, do programa. Ele está conectado ao plug GSE no helicóptero em uma extremidade para a porta serial do computador e na outra extremidade o sinal gerado pelo EEC e no formato RS422, pois os computadores, né, serial são do formato RS232 e temos um conversor que será inserido entre o plug GSE e a porta serial do computador para converter o sinal RS422 em RS232. Então temos aí as cablagens, né, as conexões. Aí percebam aí, né, a conexão RS422 para a RS232 aí para o conversor, tá ok? Então temos aí as cablagens aí que serão usadas aí para configurar aí o Ground Based Software. Mais uma vez aqui nós temos aí agora a conexão para o DCU. Então são as cablagens aí para o DCU. Mas também temos aí, né, no caso aí conectado para o EEC e conectado para o DCU, tá ok? Aqui nós vamos ter aí a operação, né? Então o programa é um aplicativo baseado, né, em janelas aí que pode armazenar dados para vários propósitos de monitoramento do motor. O software ele permite 5 níveis diferentes de acesso, desde o uso básico, que no caso somente leitura de dados, para administração, no caso modificação dos dados. Para a solução de problemas de controle eletrônico do motor e reprogramação do DCU, o objetivo principal do software, né, GBS, para motores aí da PT6 Charlie, 67 Charlie barra Delta, o primeiro nível de operação é chamado de guest,
não é necessário senha ou acesso especial. Isto é a condição padrão aí da inicialização. O início do programa, você seleciona o ícone GBS e clica 2 vezes para iniciar o programa. O programa GBS inicializará e exibirá o espaço em branco na tela. Para os motores PT6 Charlie -67 Charlie /Delta, a solução de problemas está acessível usando o transfer módulo. Se os dados foram registrados e armazenados anteriormente, a função análise será usada. No caso, está descrito aí abaixo, ok? Temos o módulo aí de transferência. Na barra do menu GBS, você vai selecionar Transfer e isso vai permitir acesso ao programa do módulo de transferência usado para extrair dados do ESC ou da DCU. Isso também será usado para gravar dados em uma DCU de substituição quando necessário. Ok? Quando o Transfer Módulo é selecionado e a janela Select Transfer Módulo, no caso, ela vai abrir. Então, selecionou Transfer Módulo, aí abre a janela Select Transfer Módulo. E o PT6, né, aí vai ter lá o ícone PT6 Charlie-67 Charlie ou Delta, Transfer Módulo, certo? Aí você vai, no caso, especificar, né, qual que você vai selecionar ali. E em seguida, você dá um duplo clique. O programa Transfer Módulo ele será carregado e a janela Transfer Módulo ela será exibida na tela. Essa operação ela pode durar algum tempinho aí, tá? Aí para selecionar o programa, o usuário pode selecionar Electronic Engine Control ou Data Collection Unit. Então você vai selecionar ou ESC ou DCU. Lá no menu selecionar a opção, tá ok? Select Option. Se você selecionar Exit, todos os arquivos serão fechados e você vai sair do aplicativo. Aqui nós temos, né, então, no caso, Engine Electronic Control ESC. No caso, foi selecionado lá no painel esquerdo. E você vai selecionar o número de série da aeronave. Aí, lá na janela Select Aircraft Serial Number. Aí você seleciona um serial number da aeronave. Ou então você vai adicionar um número de série novo. Tá ok? Mas aí você vai colocar lá na janela ADD Aircraft Serial Number. Se for o caso de você adicionar um novo serial number. No menu Engine Electronic Control Parâmetro, você que fica ali no painel direito, você vai selecionar o número de série do motor na lista, no caso ali, na lista, e vai adicionar um novo número de série. No caso, tu vai usar a caixa ali, ADD Engine Serial Number, né? Se você quiser adicionar um número de série de um motor novo. Finalmente, você seleciona a posição do motor, posição 1 ou posição 2, né? Lá na janela Select Engine Position, ali no painel inferior. E vai clicar OK. Então tá aí então 3 parâmetros no caso aí são passados aí no módulo de transferência do programa do ESC. Aqui nós temos da parte de cima aí do menu, aí você vai colocar o part number aí do ESC, tá bom? E aí no caso para identificar o ESC, tá ok? Aqui embaixo, né, no status ali você vai seguir esses parâmetros aí. A navegação através do programa do ESC é em ESC Option, tá ok? No submenu, que você vai usar, no caso, através do Display and Record Using Default Symbols ou Replay Record Data, tá ok? Um dos dois aí.
Então é o EC Program. No caso, perdão, é EC Option. Aqui nós temos se o usuário decidir escolher a opção 1, no caso, no menu principal, os valores que estão no EC aparecerão na tela. Esses valores serão gravados em um arquivo de dados de histórico. Se o usuário decidir gravar os dados em tempo real, né, aí no caso Start Record, será usado. O nome do arquivo terá uma extensão, né, ponto .pt6 Charlie 67 Charlie EC, para motores, no caso 67 Charlie. Ou a extensão aí, né, do arquivo vai ser pt6 Charlie 67 Delta EC. No caso, aqui está ESC, mas é ESC, tá bom, pessoal? Para motores 67 Delta. Quando o usuário pressionar o botão salvar, uma janela de gravação ela se iniciará, tá bom? Quando o usuário quiser encerrar a gravação, ele pressionará o botão ali, no caso ali, né, Stop Record. Uma janela aparecerá mostrando a localização do arquivo salvo. Então vai aparecer onde foi salvo o arquivo. Se o usuário decidir escolher, no caso, a opção 2, né, Replay Record Data, no menu principal, os dados dos arquivos do histórico serão exibidos. Aqui nós temos aí, então, no caso, ele deu uma pausa, certo? Você pode dar uma pausa, né? Você pode usar aí, né, o stop, né, para poder você, a qualquer momento, para pausar aí o programa. Se você usar, certo? Aí depois, para você continuar, você pressiona resume, certo? E quando tiver completado ali, né, o arquivo, aí no caso vai aparecer a mensagem aí de final aí de arquivo, tá bom? E a navegação através do programa, né, você pode selecionar Engine Electronic Control EC ou DCU. Aí você seleciona Select Option no menu e vai fazer a transferência aí, né, através do Transfer Module Option, certo? No caso aí você vai selecionar EC ou DCU. Aqui nós estamos, né, agora com o DCU selecionado, né? Então foi selecionado aí DCU, aí no menu Data Collection Unit Parameters, no painel esquerdo, você vai selecionar o número de série da aeronave e depois em selecionar Aircraft Serial Number, ou adiciona um novo número de série usando a caixa ADD Aircraft Serial Number, se for necessário. No menu Data Collection Unit Parameters, no painel direito, você vai selecionar o número de série do motor em Select Engine Serial Number, ou você vai adicionar, certo, um novo número de série usando a caixa ADD Engine Serial Number, se for necessário. Finalmente, seleciona a posição do motor, 1 ou 2, e Select Engine Position, certo? Aí depois você clica no botão OK. Então tá aí, os 3 parâmetros serão passados do modo de transferência do programa do DCU. Aqui nós temos aqui no menu aí, certo? De cima você vai selecionar a porta de comunicação, né? Aí vai aparecer o part number do DCU, tá ok? E depois você vai verificar ali os parâmetros que vão aparecer nessa janela aí, tá ok? Beleza? Aqui, para navegar no programa do DCU, aí você vai lá no submenu DCU Option, aí para poder você abrir aí, no caso, Change DCU Content, que no caso aí você vai trocar o DCU, View DCU ou View DCU Old. No caso, você vai ver, né, o que está gravado no DCU, ou
um DCU novo. Se o usuário decidir escolher a opção 1, que no caso é alterar, né, é Change DCU, aí você vai alterar o conteúdo do DCU, os valores que estão no DCU aparecerão na tela, na coluna Action Val, que são valores atuais, certo? Aí está ali do lado direito ali. E aí você vai, esses novos valores, né, vão estar na coluna, e aí você vai clicar em Write F5 para poder transferir esses novos valores para a coluna de valores atuais. Se o usuário decidir escolher a opção 2, que é View DCU Content, quer dizer, o conteúdo aí, né, do DCU, eles vão aparecer na tela, os valores que estão lá no DCU. E o usuário vai poder copiar o conteúdo do DCU para um arquivo. E, no caso, reprogramar uma substituição do DCU com os dados no arquivo. Isso é feito clicando no botão Copy DCU to a File. Então, você copia os valores do DCU antigo, que vai ser retirado, para poder passar para o DCU novo. Aí você vai clicar nessa janela, Copy DCU to a File. Ok? Uma janela, no caso aí, certo? Aparecerá perguntando quais blocos você deseja copiar. Então, né? Aí em seguida você vai clicar em OK. Outra janela vai aparecer pedindo um nome de arquivo, né? E vai mostrar onde o arquivo será salvo. O nome do arquivo, no caso, será uma extensão aí, GBS PT6, né? No caso 67 Charlie, ou, né, no caso aí para motores 67 Charlie, ou GBS PT6 67 Delta, para os motores, no caso aí o 67 Delta. Então é tranquilão, tranquilão isso aí. É fácil de fazer isso, pessoal, muito bom. Bom, aqui você vai, né, se você decidir, né, escolher a opção 3, que é View DCU Old File, o usuário, no caso aí, né, terá permissão para visualizar os arquivos de dados que foram salvos anteriormente. Uma janela, no caso Open, aparecerá. Nesta janela você vai selecionar o arquivo a ser visualizado. Então, o usuário, no caso, vai poder reprogramar uma DCU de substituição com os dados contidos em um arquivo, clicando apenas no botão clone. Então, você pode passar as informações de uma DCU velha para uma DCU nova, clicando aí, no caso, na janela clone. Aqui nós temos uma janela de confirmação que vai aparecer informando que as informações na DCU de substituição ela será substituída pelos dados no arquivo. Em seguida aí você vai clicar OK, tá, beleza? Aí você vai conectar a DCU de substituição e aí vai clicar OK novamente. A janela Transferring Data ela aparecerá e a transferência de dados se iniciará. Então vai aparecer essa janela aí do lado direito, transferindo os dados. Aqui no modo análise, né, ele permite gerar gráficos de até 4 parâmetros, né, são dados transitórios, para fins de solução de problemas. O menu análise ele é acessível diretamente da janela principal do GBS. Ele vai permitir aí, no caso, acessar dados previamente registrados. Aí você seleciona análises na barra de menu na janela GBS e em seguida transiente. Uma janela visualizar arquivo será exibida. Selecionando o diretório apropriado na pequena janela do lado direito, certo? Aí os nomes dos arquivos gravados serão exibidos na janela principal. Realce o arquivo para visualizar e confirme OK. Uma janela Select Parameter agora é exibida. E uma seleção dos parâmetros do motor a serem exibidos na tela é, no caso, necessária, tá bom? A exibição, no caso, ela pode ser expandida para a tela cheia para melhor resolução. As escalas vertical e horizontal elas podem ser ajustadas para concentrar-se na parte mais interessante do arquivo para análise.
A faixa do eixo X pode ser alterada usando as janelas mínimo X e máximo X. Dados brutos podem ser acessados clicando 2 vezes no botão Data Line, né? Aí no caso aparece ali a janela Plot Parameter, e aí você vai clicar no botão Data e os dados brutos serão exibidos em uma janela, no caso aí de parâmetro. Então tá aí, apareceu os parâmetros aí, no caso aí a coluna X e a coluna Y, essa janela azul aí, tá ok? Bom, aqui nós temos aí a opção Overlay, também está disponível na janela Select Parameter. Esta opção permite sobrepor 2 parâmetros. E aí você seleciona aí os 2 parâmetros na lista aí, né, que tem aí suspensa. E para cada posição. Aí você confirma com OK. Aí um gráfico de sobreposição será exibido na tela e aí tu vai poder fazer a análise aí, né, do gráfico com a sobreposição aí dos parâmetros. Chegamos ao final do nosso curso. Foi um prazer imenso aí e eu quero agradecer aí pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.